Olá, vamos iniciar mais uma aula do curso Desenho Universal para Aprendizagem e hoje nós vamos conhecer o primeiro princípio do engajamento, que é planejar ações para acolher interesses e identidade. Nessa aula de hoje, nós vamos compreender como o engajamento ele se inicia por meio do interesse, aplicar estratégias que respeitem a diversidade dos perfis de aprendizagem e também a utilizar os pontos de verificação do DUA para otimizar a escolha, para minimizar as ameaças e também tornar o conteúdo mais relevante. Nesse primeiro momento, nós vamos fazer uma reflexão inicial. Vocês estão observando aí, nessa figura, que nós temos um rapaz e à frente dele temos 3 caminhos. Cada caminho representa um tipo de aprendizagem. O primeiro caminho nós estamos observando tem um livro, representa uma aprendizagem mais através da leitura, tá certo? No segundo caminho, nós temos um som, que representa aí, a aprendizagem através dos sons, né? Uma aprendizagem mais oral. E no terceiro caminho, nós estamos vendo um quadro, que seria uma aula mais expositiva. E a primeira pergunta é, se você estivesse nessa cena, qual caminho você escolheria? E seus alunos também escolheriam esse mesmo caminho? Então, fica essa reflexão, porque cada pessoa, cada aluno, ele tem um tipo de aprendizagem diferente. Nessa imagem, traz justamente essa reflexão para pensarmos se nossas aulas estão oferecendo esses caminhos possíveis para que nossos alunos escolham. Vamos relembrar os fundamentos do DUA. O DUA, ele contém princípios, diretrizes e pontos de verificação. Os 3 princípios, relembrando, são engajamento, representação, ação e expressão. As diretrizes são 9 diretrizes. Elas se apresentam 3 diretrizes em cada princípio. E os pontos de verificação, no total, também são 36 pontos de verificação. E aí eles variam entre 4 a 5 pontos dentro de cada diretriz. Hoje nós estamos falando sobre o princípio do engajamento e a diretriz planejar ações para acolher interesses e identidades. Dentro do nosso quadro, que nós encontramos lá no CAST, no site do CAST, esse quadro ele mostra todos os princípios, com todas as diretrizes também e os pontos de verificação. E aí a gente percebe princípio do engajamento em cima, logo abaixo, em negrito, nós vamos perceber a diretriz e abaixo dessa diretriz, os pontos de verificação, que no nosso caso de hoje, nós vamos aprender sobre a planejar ações para acolher interesses e identidades, tá? Abaixo, os pontos de verificação, que nessa diretriz são 4 pontos de verificação. Otimize a escolha e a autonomia, otimize a relevância, o valor e a autenticidade, cultive a alegria e a diversão e aborde preconceitos, ameaças e distrações. Porém, antes de a gente começar a falar sobre essa diretriz, para que o DUA ele seja implementado, é necessário que o professor ou que o profissional da educação ele conheça a sua turma, ele conheça a sua classe. E de que forma ele vai fazer isso? Com a avaliação diagnóstica ou avaliação inicial. Essa avaliação, ela vai poder identificar saberes prévios, perfis de aprendizagem, interesses e necessidades dos estudantes. Então, é necessário fazer essa avaliação da turma para que o DUA ele seja implementado, porque é preciso que o professor ele conheça os seus alunos, para saber os seus interesses, para conhecer a sua forma de aprendizagem. Então, é necessário essa avaliação inicial. E para isso, eu trouxe para vocês como sugestão uma cartilha chamada Aspecto para Análise do Perfil dos Estudantes, que foi elaborada por um grupo de pesquisa que também estuda o Desenho Universal para Aprendizagem, e eles adaptaram do modelo original, né, do CAST, para utilizar também na avaliação
inicial dos alunos da turma, né? E essa cartilha, ela é bem interessante porque para cada princípio, ela elabora 3 tabelas, onde ela tem os pontos fortes, os pontos fracos e também os pontos de preferência do aluno. E é claro que esse preenchimento, ele vai acontecendo conforme as aulas vão também acontecendo. É todo um processo. Deixei para vocês também aí no slide o QR Code para que vocês possam baixar, acessar e conhecer essa cartilha. Após a avaliação inicial da turma, né? Após vocês conhecerem essa turma, começa aí o processo de implementação do DUA. E aí a primeira diretriz, ela fala em planejar ações. E como vocês vão planejar essas ações? Através da escolha, através da autonomia, através da relevância, alegria, diversão, ameaças e distrações. Esses são os pontos de verificação que vocês vão começar no planejamento da aula a implementar. E aí o primeiro ponto de verificação dessa diretriz é: otimize a escolha e a autonomia. Dar ao aluno escolhas conforme o objetivo da aula. Dar ao aluno escolhas significativas na forma de participar, aprender e expressar dentro dos limites pedagógicos e seguros. Essas escolhas são orientadas pelo professor. E como vamos implementar esse ponto de verificação? Esse ponto de verificação será implementado de acordo com níveis de desafios durante as atividades, tipos de prêmios também, né, de benefícios, vamos dizer assim, que podem ser oferecidos para o aluno, também contextos e conteúdos que possam envolver os alunos durante o seu dia a dia. Os alunos também oferecer opções para que os alunos possam coletar ou produzir informações. Eles também podem escolher a cor, escolher a forma e até mesmo a apresentação daquela atividade. Então, esse ponto de verificação, ele otimiza a escolha do aluno. Ele traz autonomia para o aluno. Um exemplo prático dessa atividade é uma leitura na aula. Ao invés de todos os alunos escreverem um resumo igual, o professor ele oferece opções para que esse aluno ele possa fazer essa atividade. E as opções que ele pode oferecer é criar um cartaz ilustrado, gravar um áudio com sua opinião, ou até mesmo fazer uma encenação com o colega. Então, neste exemplo prático de atividade, o professor ele propõe a leitura de um resumo. E a resposta que esses alunos irão dar, ela pode ser de diversas formas. Pode ser através de um cartaz, pode ser através de um áudio e também pode ser através de uma encenação. Perceba as opções que o professor ele oferece e aí é que nós chamamos a atenção para esse ponto de verificação. Opções e autonomia. O segundo ponto de verificação é otimize a relevância, o valor e a autenticidade. Nesse ponto de verificação, o professor ele vai apresentar o conteúdo de forma conectada com a realidade do aluno, os interesses, as experiências, para que faça sentido aquela aprendizagem. Então, de que forma o professor ele pode implementar esse ponto de verificação, né, que é trazer a relevância, trazer o valor e trazer a autenticidade? Ele pode contextualizar situações da vida real para explicar um assunto. O professor também pode trazer assuntos socialmente relevantes, assuntos que estão sendo tratados, né, durante aquele tempo, durante aquele espaço também, para trazer na aula. Ele pode trazer uma cultura que seja significativa, seja daquele local, seja do ambiente que eles estão. Ele pode também promover desenvolvimento de respostas pessoais. Então, percebemos que nesse ponto de verificação, a relevância, o valor e a autenticidade são importantes para que também o aluno ele possa sim ter esse processo de aprendizagem efetiva, nesse processo de aprendizagem seja efetiva. E aí vamos para o exemplo prático deste ponto de verificação. Em uma aula, em uma universidade, o professor ele traz e pede para que os alunos coletem dados reais entre os seus colegas. E que dados são esses? Dados como horas de semanas dedicadas ao trabalho, ao estudo, ao lazer, e que eles possam construir um gráfico comparativo.
Pode ser um gráfico em barra, pode ser um gráfico em um formato de pizza, né? Para que represente os diferentes perfis dos alunos da turma. Perceba que esse professor, ele trouxe um assunto muito significativo e relevante para essa turma. São alunos universitários que provavelmente já trabalham, né? Provavelmente eles têm um horário bastante dedicado ao trabalho, um horário ao estudo e o horário também ao lazer. Então, o assunto que esse professor ele trouxe para essa turma foi um assunto bastante relevante para o dia a dia deles. Vamos agora para o ponto de verificação 3. O ponto de verificação 3, ele fala sobre cultivar a alegria e a diversão. Ambientes de aprendizagem que trazem o lúdico e que promovam a alegria são essenciais para esse processo educativo. Então, como vamos implementar a alegria e a diversão em nossas aulas? Trazendo jogos e brincadeiras, atividades de colaboração, aulas externas, né, que mudem o ambiente, que saiam só apenas da sala de aula, atividades no pátio, atividades na quadra, aulas também com recursos eletrônicos e também até mesmo o variar da posição da cadeira na sala de aula trazem esse sentimento de alegria também e de ludicidade. E isso promove, sim, o processo educativo, né, o processo de aprendizagem do aluno. No exemplo prático desse ponto de verificação, de cultivar a alegria, né, cultivar a diversão, eu trouxe aqui para vocês um jogo de adição, um jogo de bingo. Vocês podem perceber aí, né, no desenho ao lado, aí no nosso slide, a cartela do bingo da adição, né, contém, além dos números, contém a quantidade representada por figuras. E isso também já traz aí um contexto lúdico para o aluno. Bom, o professor, ele sorteia plaquinhas com operações. Com operações de adição. Um exemplo, 2 mais 1, 4 mais 3, 5 mais 5. Ele lê em alta voz e mostra a operação escrita e também ilustrada para os alunos. E aí os alunos devem calcular essa adição e o resultado marcar na cartela do bingo. Então perceba como essa atividade, como essa elaboração une o assunto de matemática, a adição, mas também envolve a diversão e a ludicidade. Com isso vai engajar os alunos, vai motivar os alunos para que eles possam permanecer engajados nessa aula. Vamos para o quarto ponto de verificação, onde ele fala sobre abordar preconceitos, ameaças e distrações. Esse ponto de verificação ele é bastante interessante porque ele fala que quando os alunos estão focados em suprir necessidades básicas, como evitar experiências negativas, quando ele não se sente confortável naquela aula, com certeza isso gerará uma distração e provavelmente não conseguirá compreender o assunto, não conseguirá acompanhar a aula, porque ele vai estar envolvido ali nessas experiências negativas. E como nós podemos implementar esse ponto de verificação? Elaborando uma rotina de classe, usar lembretes que possam ajudar na previsibilidade daquela atividade que será utilizado ali. Ou seja, iniciamos falando os objetivos da aula, depois contextualizamos aquele assunto e depois fazemos a atividade. Então, isso gera uma rotina e uma previsibilidade, gerando uma segurança naquele estudante. Organizar uma sequência de atividades também gera essa segurança e aí nós vamos estar implementando esse ponto de verificação que é abordar preconceitos, ameaças e distrações. Vamos para o exemplo prático deste ponto de verificação. Ao apresentar um conteúdo novo, o professor ele organiza a sala para que essa sala tenha menos ruído e menos estímulos visuais. Não obriga nenhum aluno a ler algum texto em voz alta, porque isso também pode deixar o aluno constrangido também. E também responde dúvidas dos alunos sem julgamentos. E o uso da comunicação não violenta, né? Que é aquele feedback positivo, é aquela comunicação de incentivo, incentivando o aluno a responder, incentivando o aluno a participar da aula. Então, esse é um exemplo prático de abordar o preconceito e abordar as ameaças.
Nesse momento, vamos para um outro exemplo prático, que agora eu peço que vocês assistam o vídeo do projeto Superando Limites e que nesse vídeo vocês possam atentar aos princípios do desenho universal para a aprendizagem e também aos pontos de verificação que nós já observamos até esse momento. Alavancas para a educação inclusiva. Neste vídeo, educadores, estudantes e familiares relatam como foi o desenvolvimento de um projeto de inclusão escolar realizado em uma escola pública no Mato Grosso. O projeto Superando Limites, da Escola Municipal Cecília Meireles, em Lucas do Rio Verde, teve como eixo central o estudo dos animais, focando em conceitos de matemática e de ciências. A proposta nasceu a partir da necessidade de engajamento de todos os estudantes nas atividades cotidianas e do hiperfoco em animais apresentado pelo aluno Adrian Natan, que tem diagnóstico de transtorno do espectro do autismo. A professora Rita conta sobre o início do projeto. Nós idealizamos uma pesquisa nos Chromebooks, dentro da sala de aula, onde eles puderam estar vendo as características, o habitat, a alimentação dos animais. A proposta foi desenvolvida em várias etapas, com a utilização de diferentes estratégias e recursos que visaram promover a inclusão dos estudantes com deficiência, tendo como princípio a união em grupo em prol de um mesmo objetivo, que era o de conhecer melhor os animais e trabalhar conhecimentos científicos e matemáticos de forma interdisciplinar. Em sequência, nós também desenvolvemos um projeto da atividade em pesquisa de campo, investigando no pátio da escola quais animais encontrar dentro desse ambiente. Confeccionamos cartazes através de recorte, colagem, pinturas e desenhos. Eu gostei mais sobre quando nós vamos lá para fora para ver os animais e para desenhar o que você imaginar sobre dele. Natália, mãe do aluno Adrian Natan, conta que o projeto proporcionou mudanças na relação do seu filho com a escola. Tem uns 2 meses, 3 meses para cá, ele está aceitando alimentação na escola, que ele não aceitava. Contato com os amiguinhos também, e começou a melhorar, que ele não gostava muito. As atividades voltadas ao estudo dos animais propiciaram aos estudantes o desenvolvimento da capacidade de pesquisa, tanto em documentos quanto com os animais ao vivo, a experimentação de tecnologias que estimulam os sentidos corporais e o fortalecimento do trabalho em grupo para a eliminação de barreiras, além de colocá-los em contato com a natureza. Porque às vezes a gente pensa vai ser muito difícil, né? A gente vai criando barreiras. E ao invés disso, não, nós temos que eliminar essas barreiras para que o trabalho aconteça e para que a criança realmente seja beneficiada. Alavancas para a educação inclusiva. Políticas públicas que potencializam a inclusão escolar. Iniciativa do Instituto Rodrigo Mendes, em parceria com o BNDES, Movimento Bem Maior e Instituto Ambiquira. Parceiros institucionais do IRM. Bom, espero que vocês tenham analisado o vídeo, tenham percebido também os princípios dentro desse vídeo, dentro desse projeto. Ele é um projeto que foi realizado para que os alunos eles possam conhecer as diversidades dos animais. Foi um projeto realizado no 3º ano do Ensino Fundamental 1. E vocês perceberam que no vídeo, nós percebemos alguns pontos de verificação e também os princípios do desenho universal para a aprendizagem. É notório que nós percebemos que a professora ela utilizou de contexto do seu dia a dia para explicar um assunto que seria os animais para os alunos. Eles necessitaram fazer uma pesquisa, elaborar uma pesquisa entre eles, onde eles pesquisaram sobre quais são os animais domésticos existentes dentro das casas dos alunos daquela turma. E para isso, para explicar o assunto de gráficos, a professora utilizou esse contexto. E aí ela mostra, no quadro, a porcentagem dos alunos que tinham cachorros na sua casa, que tinham gatos na sua casa, que tinham pássaros e até mesmo outros animais. Então aí a gente percebe o ponto de verificação da relevância. A gente percebe o ponto de verificação do significado.
trazendo para o contexto do aluno, né? Percebemos também que nesse projeto eles utilizaram várias formas de respostas para os alunos e de explicação também. Percebam que os alunos eles utilizaram recursos eletrônicos, eles utilizaram a apresentação oral também para explicar sobre os animais, eles utilizaram os desenhos e também eles confeccionaram cartazes. E aí a gente oferece opções para que esses alunos eles possam expressar aquilo que eles conseguiram entender e compreender do projeto. Conseguimos perceber também que dentro do projeto eles oferecem também opções de estações. Percebemos que nós tivemos ali estações de sons, onde os alunos conseguiam ouvir o som dos animais. Tinha também a estação de qual é o animal, onde que de uma forma eles não conseguiam ver o animal que estava dentro da caixa, que seria um ursinho de pelúcia, mas eles conseguiam ali colocar a mão e perceber qual era aquele animal que estava dentro da caixa. E também tinha a estação do quebra-cabeça. Dentro dessas opções, nós falamos sobre o primeiro ponto de verificação, que é oferecer opções para que o aluno ele consiga compreender o assunto ali ministrado pelo professor. Então, nesse projeto Superando Limites, ele foi um projeto que foi elaborado com vários dias, né? Em cada dia uma atividade diferente, onde nós conseguimos perceber ali o princípio do engajamento, também conseguimos perceber o princípio da representação, que vocês vão conhecer ainda, e também da ação e expressão. Agora, vamos para uma atividade prática. Vocês vão elaborar uma atividade utilizando pelo menos 2 pontos de verificação visto nesta diretriz. Compartilhem nos comentários essa atividade. São 2 pontos de verificação que nós vimos até agora nesta diretriz. Vamos para a nossa síntese da aula. A escolha intencional amplia o engajamento e promove a autoria. Um ambiente emocional seguro é a base para um engajamento sustentável. Conectar o conteúdo à vida do aluno torna a aprendizagem mais significativa. E o engajamento é uma construção que exige planejamento sensível e uma inclusão intencional. Vou deixar para vocês agora um material complementar. Nesse material é uma dica de uma sequência didática usando os princípios do DUA. Nele também no nosso slide contém também o QR Code para que você possa acessar essa sequência didática e conhecer mais sobre os princípios do DUA. Assim, encerramos a nossa aula. Bons estudos e até a próxima!